a confiança do nosso pastor. E eu creio que Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. Para ganharmos tempo, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, do versículo 15. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 15. Quem encontrou, diga: eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga: eu vou também, eu só não cheguei ainda. Isso, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no verso 15. Todos encontraram? Amém? Vamos iniciar. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. A carta de Paulo a Timóteo era um jovem obreiro, e Paulo sempre se preocupava muito com as pessoas que estavam ao seu redor. Se preocupava porque ele queria auxiliar as pessoas a crescer na graça, no conhecimento, no ensinamento da doutrina, porque ele sabia que a única coisa que podia aumentar a fidelidade, aumentar a proximidade das pessoas com o próprio Cristo era a sua palavra. O seu testemunho que Cristo deixou, morrendo na cruz, ressuscitando no terceiro dia e dando mais uma oportunidade para a humanidade de ser salva. Paulo se preocupou muito com isso. Paulo foi um pregador, escreveu bastante cartas do Novo Testamento e trouxe ensinamentos que edificam a nossa vida até hoje. Foi lido aqui no começo, na leitura oficial, uma oportunidade que nosso irmão teve, a carta de Paulo aos Filipenses. E Paulo sempre se preocupava muito. Em cada carta de Paulo, quase todas as cartas, quando ele começa a escrever sobre os ensinamentos que ele quer dar para aquela pessoa ou para aquela igreja, ele também fala um pouco do seu ministério. Fala do que ele sofreu, do que ele passa, do que ele enfrentou e todas as dificuldades que ele teve para poder continuar o seu ministério. E nós sabemos muito bem que todas as dificuldades que Paulo enfrentou, foi apedrejado, sofreu muito, mas ele não desistiu. E ele falou: eu carrego comigo as marcas de Cristo, mas eu não abandono esse Cristo de jeito nenhum. E nós sabemos muito bem que Paulo, mesmo com toda a ousadia, com toda a autonomia, toda a autoridade que ele tinha, ele escrevendo a carta a Timóteo, ele fala o seguinte: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Jesus morreu pelos pecadores, dos quais eu, Paulo, sou o principal. Aqui nós aprendemos uma lição muito clara e objetiva. Paulo, com toda a autoridade, com todo o conhecimento, com toda a autonomia que ele tinha, ele reconheceu que ele era pecador e era dependente daquela graça salvadora, que não tinha outro meio para ser salvo a não ser por intermédio de Jesus. Paulo era o mesmo ser humano, sujeito às mesmas paixões do que nós. Não era melhor do que a gente. Ele era um ser humano sujeito às mesmas paixões. Cometeu equívocos, erros no começo. E era tão zeloso da lei que o seu zelo acabou sendo um exagero. E o cuidado que nós devemos ter todos os dias na nossa vida, sermos zelosos, mas zelosos segundo a palavra, não segundo o nosso próprio entendimento. Paulo era zeloso da lei, mas ele era tão zeloso que ele achou que aqueles que pregavam Jesus Cristo eram hereges, pregavam heresia, pregavam ao contrário à lei. Mas o próprio Jesus falou que eu não vim suspender ou não cumprir a lei, mas eu cumpri a lei. E a lei foi cumprida em mim. E agora eu deixo para vocês um novo mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. E Paulo continuava pregando esse homem. Mas antes dele pregar, ele teve que ter uma oportunidade de encontrar Cristo no meio do caminho. Ele era tão zeloso, mas tão zeloso, que ele foi lá, pediu ao sacerdote, pediu uma carta, porque ele ainda respirava ameaças contra os cristãos. Ele respirava ameaças, ele queria matar os cristãos. Mas mal sabia ele que ele não estava lutando simplesmente contra aquelas pessoas que pregavam Cristo ressuscitado, mas ele estava lutando contra o próprio Cristo que havia ressuscitado e levantado aquelas pessoas para pregar o Evangelho. Ele estava lutando, tentando parar aquilo que ele não tinha como parar, tentando parar aquilo que ele não tinha nem como fazer com que aquilo parasse. E muitas das vezes nós somos tão zelosos
E acabamos confundindo o zelo. E o zelo excessivo faz a gente ver pecado onde não tem. O zelo excessivo faz a gente ver erros aonde não tem. Porque nós achamos que nós somos perfeitos o suficiente para olhar para nós mesmos e esquecer que aquela pessoa como nós olhamos é imperfeita e nós somos os perfeitos. Paulo deixou uma lição clara aqui dos pecadores, do qual eu sou o principal. Quando nós temos a oportunidade de olhar para alguém, fazemos uma própria análise da nossa vida, o que nós somos diante de Jesus, o que nós somos diante de Deus, o que nós somos diante da palavra do Senhor. Palavra essa que é fiel e digna de toda aceitação. Paulo, com todo o seu zelo, chegou ao momento de encontrar com aquele quem ele perseguia e nem fazia a mínima ideia. E Paulo era conhecedor da lei. Até o momento que Jesus aparece para ele no caminho, ele já reconheceu de pronto quem era Jesus. Quando Jesus fala: Paulo, por que você me persegue? E ele já reconhece, falou: quem és tu, Senhor? E muitas das vezes Jesus encontra a gente no caminho para a gente poder entender quem é Ele. Jesus encontra a gente no meio do caminho para a gente poder entender quem é que tem o poder, quem é que tem autoridade, quem é que tem autonomia. E nós precisamos reconhecer as nossas fragilidades, o nosso momento de fraqueza, os nossos erros, para entender que Ele é poderoso para transformar as nossas vidas e nos levar para o céu. Depois que Paulo foi convertido, padeceu muito pelo Evangelho, sofreu muito pelo Evangelho. Estava no barco, o barco naufragou, foi para a ilha, foi picado por uma serpente. A serpente morreu, Paulo continuou vivo, porque Deus tinha uma promessa com Paulo, e ele mesmo falou para Ananias: vai lá, porque para ele e para mim é um vaso escolhido. O que nós padecemos não é para a nossa morte, o que nós sofremos não é para destruir o propósito de Deus, mas é para aumentar a nossa fé, para que a gente possa continuar caminhando até a morada celestial. Deus não quer destruir a nossa vida, Jesus não quer parar o nosso caminhar. Nós tivemos lição hoje sobre a escola bíblica dominical sobre doenças, que por conta do pecado as doenças entraram no mundo, contaminaram o mundo, pessoas sofreram por conta de doenças. Mas nós entendemos, tem doenças que Deus não vai curar, porque se Ele curar, você vai fugir. E eu conheci pessoas, inclusive próximas a mim, que morreram com a enfermidade, e muitas das vezes eu orava a Deus e falava: Senhor, transmita a enfermidade dessa pessoa para mim, porque eu estou cansado de vê-la sofrer. Mas Deus não ouve a nossa oração quando a gente ora emocionalmente, mas nós precisamos ter racionalidade para orar, para que nós pedimos, o Senhor possa responder, e com glória, com graça, com autoridade, com poder. Tem situações que Deus pode te curar no seu corpo? Pode. Tem situações que Deus pode te curar na sua mente? Pode. Mas talvez se Ele te curar, você pode fugir. Então Ele se preocupa mais em resgatar a sua alma do que salvar o seu corpo. Resgatar a sua alma do que curar a sua enfermidade. Resgatar a sua alma do que deixar que o seu corpo e a sua alma pereçam no inferno. Deus se preocupa muito com a nossa vida. E talvez nós mesmos não nos preocupamos. Talvez nós mesmos deixamos de lado. Esquecemos de criar o zelo pela própria palavra que Deus deixou. A própria palavra que o Senhor Jesus cumpriu os mandamentos e fez com que aquilo continuasse. Ninguém conseguiu parar, porque tanto depois de mais de 2000 anos, nós estamos aqui adorando e reverenciando aquele que é digno de honra, glória, louvor e adoração. Ninguém conseguiu parar a igreja. E não é hoje que ninguém vai conseguir parar. Pode se levantar reinos, principados, potestades, pessoas que não querem que você continue de pé, pessoas que não querem que o Evangelho continue, pessoas que não querem que a mensagem continue sendo pregada, mas a mensagem vai ser pregada ou por você ou por outro, mas o Evangelho de Jesus jamais vai parar. Paulo reconhecia que ele era dependente disso. Chegou um momento na vida de Paulo que ele pediu para que Deus tirasse um espinho na carne dele. E talvez incomodava muito aquilo. Eu não vou me usar a falar o que era o espinho na carne, mas ele pediu para tirar porque doía muito.
E Jesus simplesmente olhou para ele e falou: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E Deus está falando hoje, nessa noite, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você pensar que está fraco aí, você vai estar forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus usa isso para poder te aproximar dele. Deus aproveita o momento de angústia, de tristeza, de sofrimento, para que você possa orar mais, buscar mais e entender que a graça do Senhor é que te salva, a fé em Cristo Jesus é que te salva, o amor de Deus pela humanidade é que salva as nossas vidas e enviou o seu Filho para fazer isso. Glória a Deus. Paulo tinha tudo para poder parar, mas ele continuou. E eu volto a falar o que falei no começo. Ele carregava as marcas de Cristo na vida dele. E Paulo escreveu muitas cartas e deixou muitas lições. E dentre essas lições ele começou a escrever a Timóteo, um jovem que tinha um futuro brilhante. Mas o futuro brilhante não é ter riquezas, não é ter honras humanas, não é ter um carro de luxo, mas ter a presença de Deus na vida. Esse é o futuro brilhante. Porque se nós tivermos a presença de Deus na nossa vida, o nosso futuro será na eternidade, o nosso futuro será na glória, o nosso futuro será adorando aquele e que em espírito e em verdade nós adoraremos. Glória a Deus. O nosso futuro será morada próximo de Jesus para poder adorar Ele, e assim como Ele é, nós o veremos. Eu sei que muitos desejam isso, mas ainda há muito caminhar, e ainda há muita coisa para fazer. Nós não podemos parar no meio do caminho. Nós não podemos deixar que pensamentos ruins tomem conta da nossa mente. Já que pensamentos perturbadores dominem o nosso coração a ponto de desanimar a nossa fé. A nossa fé não tem que estar alicerçada na nossa mente e nossos pensamentos que enganam sempre nós, mas tem que estar alicerçada em Cristo Jesus, pois Ele é a coluna, Ele é a rocha, está firmado nele, nós estamos firmados na palavra que nós alcançaremos, que tanto sonhamos. Mas isso não inibe a gente de passar por dificuldades, não inibe a gente de enfrentar momentos difíceis, e saber que nós iremos encontrar muitas pedras no caminho. Mas nós precisamos entender que se nós encontrarmos pedra no caminho e nos tropeçarmos, machucarmos nela, reclamar da pedra não vai mudar o caminho. Reclamar da pedra não vai alterar o curso para você ir um caminho mais tranquilo. Você vai continuar no mesmo caminho, porque Jesus falou: o caminho é difícil, vai ser, o caminho é estreito, a porta também é. Então continue caminhando, continue pelo caminho. E Jesus fala: eu sou o caminho, continue comigo e você vai alcançar aquilo que você quer. Mas o sonho que nós temos, um sonho terreno, é normal nós sonharmos, é normal nós termos sonhos, queremos coisas, é muito normal. Nós só temos que entender uma coisa: o zelo pelas coisas do mundo não vai nos levar à salvação, mas o zelo pela palavra e pela confiança em Cristo Jesus vai nos levar ao céu. A palavra de Jesus ainda transforma vidas. O poder de Jesus ainda ressuscita mortos. O poder de Jesus ainda faz enfermos curarem, aleijados se levantarem, cegos verem, mudos falarem. O poder de Deus ainda é atual. A palavra dele continua valendo. O poder dele continua valendo e vai valer até a eternidade. Paulo escrevendo a Timóteo e falando para aquela igreja que enfrentava certos problemas. E um dos problemas é que muitas pessoas viviam de fábulas, falsas doutrinas, falsos ensinamentos. E Timóteo queria aconselhar aquele jovem para que pudesse ensinar aquela igreja a continuar firme na palavra, a continuar firme lutando, a continuar firme nos mandamentos que o Senhor havia cumprido e deixado para nós. Porque a vida não se encerra aqui.
mas a vida continua na morada eterna. E nós estivermos aos pés da cruz, nada nos impedirá, e nada nos separará do amor de Deus, e nada nos deixará alcançar a eternidade. Paulo sofreu, mas ele morreu e escreveu dizendo: eu combati o bom combate, eu acabei a minha carreira, mas eu não abandonei a minha fé. O importante de tudo isso, você pode sofrer aqui, você pode enfrentar dificuldades, mas não abandone a sua fé, pois a sua fé vai te levar à salvação. A sua fé vai transformar o seu corpo em um corpo glorificado, e você vai subir com a igreja nas nuvens para adorar ao Senhor perto dele, e onde ele estiver nós estaremos também. Quando nós deixamos esses pensamentos ruins sobre conta da nossa mente, nós começamos a apontar o erro dos outros e esquecemos dos nossos. É muito comum isso. Nós olhamos para nossa, como aquele irmão canta, como aquele irmão prega, como aquela irmã anda, como aquele irmão anda. Nossa, como ele está com vestido, aquela roupa amassada. Nós olhamos isso. Mas deixe os seus pensamentos voltados a Cristo. Não deixe que eles dominem a sua mente, porque a sua mente mente para você. Os seus pensamentos te enganam. E o melhor para nós é os pensamentos de Deus. E Deus fala: bem, eu sei os pensamentos que eu tenho sobre você, e são pensamentos de paz e não de mal. Não deixe que isso domine a sua vida. Não deixe que pensamentos ruins dominem ao ponto de você perder e desestruturar a sua vida e sua fé. Porque nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. E se algo desestruturar a sua vida, destabilizar a sua fé, logo você não estará agradando a Deus, porque você abandonará a sua fé. E Paulo escreve a Timóteo que muitos apostataram da fé, abandonaram a fé, deixaram de lado o crer, deixaram de lado o confiar. Talvez confiaram em si mesmo, no seu próprio orgulho, no seu próprio egoísmo, acharam que eram suficientes, achavam que tinham toda a autonomia, toda a autoridade, todo o poder. E Paulo mesmo entendia isso, porque quando ele achava que tinha poder, quando ele achava que tinha autoridade, ele encontrou alguém no caminho que destruiu toda aquela autoridade e fez com que ele parecesse com a autoridade que ele tinha, com o conhecimento que ele tinha. Não foi o título dele que fez Jesus parar ele no caminho, não. Jesus parou porque ele ia fazer a transformação. O título dele não valia mais nada, o status social dele não valia mais nada, mas a fé em Cristo Jesus começou a fazer uma obra, e o Evangelho chegou até nós por intermédio também de Paulo. E aqui nós tiramos lições que Paulo deixou nesses versículos aqui, capítulo 1 do 12 até o 17. Paulo começa a falar um agradecimento. No versículo 12, Paulo agradecendo a Deus, apresentando o ministério e apresentando, simplesmente pedindo o conforto de Cristo, porque ele sabia que não seria fácil. E às vezes o que nós precisamos é só agradecer e pedir que Deus conforte o nosso coração. O que nós precisamos é só agradecer e pedir que Deus acalme o vento, acalme a tempestade, para que a nossa viagem continue. Paulo reconhece que teve misericórdia do Senhor. Ele poderia ter morrido no meio do caminho quando encontrou com Jesus. Ele reconhece que Jesus teve misericórdia dele. E no versículo 13 ele vai falar que reconheceu que era uma pessoa blasfema, perseguidora, injuriosa, ignorante, incrédula, mas alcançou uma misericórdia. Não importa o que nós fazemos no passado, não importa o que nós fizemos ontem, não importa o que fizemos semana passada, mas a misericórdia de Deus já é hoje na nossa vida, e é daqui para frente. E a misericórdia é a causa de não sermos consumidos, vivo. E a graça do Senhor é o favor de não deixar que o inimigo destrua a nossa vida, para que a gente possa continuar aqui de pé, adorando e bendizendo aquele que é digno de honra, glória, louvor e adoração, e para todos sempre será.
14 reconheceu que o pecado havia mudado na vida dele. O pecado havia dominado o coração dele. Mas nós sabemos de uma coisa, que a palavra fala: aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Aonde o pecado achava que ia destruir, a graça levantou. Aonde o pecado achava que ia ser o seu fim, Jesus, com a graça, fez com que a sua vida continuasse, fez que você continuasse no caminho e não desistisse no meio do caminho, mas permanecesse firme até agora e vai continuar firme até a eternidade. Paulo reconheceu que todos os pecadores, ele reconheceu que ele era o principal pecador. O que nós precisamos cada dia mais é reconhecer o que nós somos e não o que os outros são. É reconhecer a nossa dependência e não a dependência dos outros. É reconhecer que Jesus transforma a nossa vida e não a vida dos outros. Porque Jesus faz a obra, mas Ele não faz a obra porque você fala que a pessoa está torta. Não que eu estou dizendo que você não tem que concordar com isso, não, porque a palavra fala também que você, se for necessário, você tem que exortar. A pessoa estiver no caminho errado, exorta ela para que ela não possa morrer e o sangue dela sobre a sua cabeça. Mas você precisa reconhecer que além de exortar a pessoa, você precisa olhar para você primeiro e falar: Senhor, na minha vida, conserta o meu coração, conserta o meu pensamento, conserta a minha mente, para que eu não possa corrigir aquela pessoa e perder a salvação, para que eu não possa olhar a trave no olho do meu irmão e esquecer que tem marteiro no meu olho. Isso não é uma doutrina, um ensinamento aqui que eu estou dando, mas eu estou falando daquilo que Deus colocou no meu coração. E Paulo reconheceu que tudo que ele fazia, só alguém era digno de honra e de glória. Tudo que ele fazia, tudo que ele fez, somente a Deus pertencia a glória. Nós precisamos entender isso. Tudo que nós fazemos, se nós pregamos, é para a glória de Deus. Se nós louvamos, é para a glória de Deus. Se nós falamos da palavra, é para a glória de Deus. Se nós caminhamos, se nós falamos do Evangelho, é para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória a Deus. E Paulo ainda exalta o Rei dos séculos. A Ele pertence a honra, o imortal e o sábio Deus. Solto. A Ele pertence a glória, o imortal e o sábio Deus. Paulo entendeu que tudo que ele fazia é porque ele era um instrumento. Era ele que era usado, não usava Deus. Era ele que falava aquilo que Jesus Cristo ensinou, não aquilo que ele queria ensinar. Era ele que pregava aquilo que Jesus Cristo havia deixado para ele, a palavra, o próprio verbo. João fala que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. E quem era esse verbo? Era o próprio Jesus, que era a palavra. E a palavra que Paulo pregava não era a palavra dele, mas era o evangelho que Jesus deixou para salvar a humanidade, transformar o pecador e fazer com que a mente dele fosse mudada. E muitas das vezes, uma coisa interessante, e falamos muito em transformação. O que eu entendo sobre transformação é que Deus não tira as suas vontades carnais, mas Ele te ensina a controlar elas. E nós sabemos, se dermos ocasião à carne, a carne vai dominar a nossa vida. Mas se nós dermos ocasião ao Espírito, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Paulo continuou tendo ainda aqueles pensamentos, provavelmente pensamentos ruins. Mas ele entendeu que Jesus é que dominava a vida dele. Aquilo que aconteceu no passado não faria mais surtir efeito nenhum na vida dele. Mas aquilo que Jesus fez na vida dele, a partir daquele momento, ia surtir efeito não só na vida dele, mas aqueles que ouvissem a palavra e seriam transformados pelo Evangelho do Senhor.
E com isso eu tiro uma lição. Com todos os erros de Paulo, os erros da nossa vida não é o nosso fim, mas o nosso arrependimento é o começo de uma nova história. Os erros não vão parar o propósito que Deus tem na sua vida. Porque se você reconhecer quão dependente você é dele, quão dependente você é da graça, quão dependente você é do amor, Ele vai fazer uma nova obra na sua vida, vai ensinar você a domar a sua mente, domar o seu coração, e não deixar com que pensamentos perturbadores destruam a sua vida, destruam o seu futuro, mas colocar pensamentos bons, colocar a mente dele no nosso coração. Nós temos a mente de Cristo, porque nós recebemos a Cristo, e automaticamente nosso pensamento tem que estar voltado para Ele, porque para Ele nós precisamos estar voltados, porque a glória é dele, o louvor é dele, a adoração é dele, e tudo que nós fazemos é para Ele. E sem Ele, nada nós podemos fazer. E assim, Deus, oportunidade.